Bom dia. Bom dia. Nós estamos retomando o nosso contato novamente, porque tivemos um problema nas nossas conexões, né? É, Como eu estava falando antes, a nossa live de hoje tratará sobre o tema da escrita acadêmica e nós esperamos poder aprofundar essa discussão com o professor Robson, BH, e, portanto, nós queremos aprofundar um pouco desse momento em que estamos em afastamento físico e nem sempre encontramos a melhor potência da nossa escrita, da nossa produção. Portanto, contaremos com o professor Robson, que é um pesquisador de Belo Horizonte, para estar aprofundando isso conosco. Lembrando que a nossa live vai de agora até às 11 e às 11 nós abrimos um pouco mais caso as pessoas desejam compartilhar, desejam aprofundar essa discussão, né? A nossa intenção é que a gente possa ter com o professor Robson uma conversa nesse primeiro momento, em que ele vai apresentar um pouco da sua pesquisa, um pouco do seu trabalho, e logo depois, em torno de 11 horas, a gente abre mais uma meia hora para que a gente possa tirar dúvida com ele, né? Que a gente possa aprofundar um pouco mais com ele. O professor Robson, como dito anteriormente, é um pesquisador de Belo Horizonte, é uma pessoa que tem trabalhado conosco na universidade em alguns momentos. Ele já esteve aqui conosco em 2018, eu acho, né? Bom dia, professor Bom dia, Robson, tudo bom bem? dia. Tudo jóia. É Agora um deu pé. grande. Pois é, essas coisas da tecnologia são ótimas, né? Quando elas funcionam. E a gente, às vezes, que vem, eu, por exemplo, que vem de outra geração, acabo chupinhando uma filha adolescente para sempre me salvar neste momento, né? Professor Robson, muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite. Você já é uma pessoa que conhece a Universidade Federal do Paraná, já esteve conosco em alguns outros momentos. Educação profissional, você esteve conosco lá fazendo uma discussão. E hoje a gente quer aprofundar um pouco isso, a gente quer falar um pouquinho, né, das dificuldades que as pessoas vêm encontrando nesse momento de afastamento social, onde por vezes é necessário, inclusive, se respeitar, né? E isso vem trazendo, às vezes, um sofrimento emocional, especialmente para as pessoas vinculadas à pós-graduação, que têm prazos, né? Então, eu queria muito abrir essa discussão, né, para a gente fazer essa conversa, dizendo, né, professor Robson, que nós temos de agora até em torno de 11 horas e depois a gente abre mais meia hora para perguntas, Ah, ok? olha, beleza. Obrigada. A palavra é Nada. sua, professor Robson. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer, né, de fato, minha relação com a FPR já está acontecendo há alguns anos. Na verdade, fui acho que 2017, 2018. Eu fui pessoal da psicologia também, tenho amigos aí na psicologia, Que e legal. é um prazer estar falando aqui, obviamente. E a minha proposta hoje, eu vou tentar, né, porque é aquilo, né? A gente vai falando tanto, que é um outro problema da vida acadêmica, né, que a gente começa a se sentir repetitivo, né? No que a gente está falando, né? Isso gera um certo senso, às vezes, até de alienação do trabalho acadêmico. Eu vou tentar apresentar, que eu vou tentar dividir minha apresentação em duas partes, Tá. né? Uma mais teórica, no sentido sobre uma hipótese que tem orientado o meu trabalho, Uhum. é, tendo em vista que cada vez mais eu penso a escrita acadêmica como a ponta de um iceberg de um problema na estrutura da organização social da universidade no Brasil, né? A escrita, o sofrimento com a escrita seria um sintoma de algo muito maior, que não é só um sintoma individual, psicológico, né? Ele é eminentemente um sintoma psicossocial, político, né, em primeira instância, né? E eu vou tentar fazer uma ponte disso com a parte prática. Que Eu vou tentar pensar como é que isso chega lá nas nossas mãos
e na nossa, nas nossas sensações, sentimentos e pensamentos. Alô? Sr. Robson, está nos escutando? Sr. Robson? Da nossa comunicação. Travou. A gente vai fazer mais uma chamada do Sr. Robson, só um momentinho, né? Para ele entrar novamente. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda a entrada do professor Robson, né? Eu só queria lembrar a vocês que ao final de cada uma das nossas lives, a gente abre para vocês um formulário de avaliação e a gente abre para vocês a possibilidade de, inclusive, nos colocar alguma dificuldade emocional que precisa de um acolhimento e que nós faremos isso também, ok? Eu estou aqui vendo que o professor Robson está nos escutando, mas o vídeo dele não está entrando. Então, nós vamos tentar ajustar mais uma vez, só um momentinho. Olha que legal, eu estou aqui olhando as mensagens, estou super feliz. A gente tem pessoas do Recife, tem pessoas do interior do Paraná, vários alunos de programas de pós-graduação bastante diferentes da universidade. É muito legal a gente poder acolher todas essas pessoas nessa discussão, né? Eu vou só pensar um jeito de reconectar o professor Robson e já estamos chamando. Enquanto isso, né, que as coisas estão se organizando aqui, nossa, a Thaís de Santa Catarina também está aqui conosco, que legal. Olha, então a gente tem, eu estou vendo a Samanta, que é nossa aqui da Federal, vários dos nossos alunos da Federal. Estamos vendo gente que está na Holanda. Uau, que legal! A gente tem um estudante de psicologia que está nos vendo lá da Holanda, gente que está conosco do Espírito Santo, de Aracruz, enfim, né? Gente que está do Paraná, de outros estados, gente que tem um pezinho aqui no Brasil e agora está fora, está fazendo nesse período em que estamos em afastamento, né? Está fazendo seu sanduíche. Gente da Alemanha, fazendo sanduíche na Alemanha. Que legal! Robson, você é um sucesso, hein? Tem gente de todo mundo para assistir um pouco do que você tem para nos trazer, né? E só compartilhando essa segunda live que a gente trata sobre esse tema. Olha, o Robson chegou. E pelo jeito a gente precisa tratar disso muitas vezes, né, Robson? A gente precisa Sim, acolher as pessoas que estão nos sim, programas e que estão sim, nesse momento querendo sim. falar um pouquinho de como tem vivido. Robson, a palavra é tua de novo. Ó, Se cair, vamos eu lá. chamo a minha adolescente Não, novamente. paciência, né? Já até dizendo isso, né? Qual que é a principal habilidade para escrever bem? Paciência. Se você me falar Uhum, qual que é a principal habilidade, seria paciência. Altamente difícil de ser desenvolvido, né? uhum, E aqui, retomando o que eu estava conversando, né? E retomando também aí o que a Dione estava falando, um ponto, eu acho, sobre a escrita acadêmica que chama muita atenção, o sofrimento em relação a ela, diz respeito ao fato de que parece que, né, a gente tem muitos indícios que a solidariedade que a gente tem com várias formas de sofrimento humano não se reproduz quando a gente pensa no âmbito da escrita acadêmica. O que significa, em outra instância? Que a gente se solidariza com várias formas de sofrimento que as pessoas têm. Mas quando as uhum. pessoas sofrem na vida acadêmica, nosso nível de solidariedade, em especial com a escrita, tende a ser muito baixo. Tá? E meu argumento é que esse nível de solidariedade tende a ser baixo, e eu estou chamando nível de solidariedade baixo aqui, é pensar que a universidade como um todo no Brasil,
ela provê muito poucos espaços para pensar a escrita acadêmica como uma habilidade a ser constantemente desenvolvida. E é isso que ela é, Uhum. né? A gente não deveria saber escrever coisas no momento, por exemplo, um aluno de mestrado que acabou de entrar no mestrado, ele não deveria saber escrever sua dissertação. Mas Uhum. é isso desde o dia que ele coloca o pé lá no mestrado, que ele já deveria saber escrever uma coisa que ele não fez ainda na vida. E a gente meio que naturaliza isso, né? E tem um discurso, eu acho, muito grande na universidade. É um discurso que ele é usado de maneira supostamente crítica, mas na minha visão ele é um discurso que invisibiliza o problema. Então, um dos discursos mais recorrentes na pós-graduação é que na pós-graduação você tem que ser autônomo, você tem que ser protagonista, né? O aluno mais admirado na pós-graduação, eu diria que na graduação também, mas é o aluno, né? Nós, professores e professoras, a gente é muito sensível a demonstrações de brilhantismo. O melhor aluno é esse. O aluno que não precisa de nós, a gente considera o melhor aluno. Isso é um problema. Isso revela uma face do problema que talvez é difícil, principalmente nós da humanas, lidar. Porque, assim, na minha experiência nos últimos 4, 5 anos, eu estudo esse tema desde a graduação, né? Uhum. Desde 2003 eu estudo vida acadêmica, sofrimento com vida acadêmica. Então, tem 17 anos que eu estou estudando o universo acadêmico. E uma coisa que me chama atenção, assim, assustadoramente, é esse elemento, né? De como se radicaliza na universidade, talvez um problema que está na história da educação desde sempre, que é a seleção dos poucos que conseguem fazer as coisas bem feitas, mesmo a gente não sabendo direito por que os poucos fazem as coisas bem feitas dentro das instituições escolares, né? E um desprezo pela maioria, que não consegue fazer aquilo que a gente esperaria que eles conseguiriam fazer. Parece que na universidade, esse problema que é a educação geral, né, a gente sabe que esse fenômeno acontece lá no início da alfabetização. Né? A criança que chega na escola e consegue apresentar um repertório de leitura, e mesmo que não tenha sido na escola que ela aprendeu esse repertório tem muita influência externa, essa criança é altamente reconhecida e selecionada. Essa criança vai ser altamente, ela vai ter um nível de reconhecimento muito alto. Uhum. E em detrimento da massa que a gente sabe o que acontece. Né? Esse problema, ao meu ver, se radicaliza à medida que você avança na trajetória acadêmica. Quanto você mais avança na trajetória acadêmica, mais a gente se preocupa, né? Mais a gente é atento a quem consegue fazer aquilo que não foi ensinado lá. Sim. Né? Não por acaso, um dos dados mais tristes assim sobre a escrita acadêmica na pós-graduação é de que as pessoas com alto nível de fluência na escrita na pós-graduação, essa fluência, a base dela, não foi desenvolvida na universidade. A Ah, base é. dessa fluência em grande medida, a base da fluência, a base psicológica. Uhum. Tá? Sim. A Uhum. base psicológica dessa escrita foi desenvolvida geralmente fora da universidade, principalmente na família. Né? Que legal isso, Robson. E eu queria pensar, né, que às vezes a gente delega a formação, ou seja, a pós-graduação, uma habilidade que não é exatamente da pós-graduação e que na medida em que a gente for fortalecendo as pessoas em outros momentos, elas vão conseguir fazer essa passagem de uma forma melhor. E me lembrei, né, você trazendo isso da pós-graduação, do mestrado, doutorado, o quanto às vezes as pessoas subirem, né, os níveis da pós-graduação, elas vão sofrendo nessa subida e tendo um maior vulnerabilidade emocional, por exemplo, quando chegam ao doutorado. Né? Lidando com prazos, lidando com uma super exigência às vezes, e nesse momento lidando inclusive com produzir num momento em que as coisas não estão normais, né? E aí, acho que essa tua fala, ela desperta a gente para duas coisas, que é preciso produzir, que é preciso se cuidar, né? E eu li uma coisa tua, né, Robson, esses dias que eu achei uma delícia. Uma coisa que você escreveu e para mim foi assim interessantíssimo, que é escrever é um trabalho.
Sim, sim. Escrever um trabalho. E tem uma recusa em assumir isso, né? E essa recusa está baseada, e aqui eu estou assumindo algumas coisas, outros princípios do meu trabalho. Em países como o Brasil, o sofrimento com a escrita vai ser maior do que em contextos de países ditos desenvolvidos, né? O sofrimento com a escrita no Brasil ele está conectado a problemas de ordem estrutural da nossa história altamente violentos, tais como escravidão e o sentido do trabalho no Brasil, né? Porque aqui vem retomando isso que você falou, né? Eu tenho sim assumido radicalmente a escrita como um trabalho. Ela não é só um trabalho, mas ela é evidentemente um trabalho, principalmente no contexto profissional, né? E a universidade no Brasil, ela em grande medida, ela é imunizada, principalmente as universidades públicas, elas têm uma certa imunização de se ver como trabalho, né? Esse é um elemento muito complexo. E eu não estou falando que as pessoas não trabalham, muito pelo contrário. Eu sei que as pessoas trabalham na universidade, eu fui aluno aqui do FMG, eu sei, né? Sou a favor da universidade. Não é esse o ponto. O ponto é que, numa sociedade onde a educação sempre foi distribuída de maneira extremamente desigual, né? Não está em discussão, sempre foi e é, né? A universidade se torna uma espécie de... A universidade gera ascensão social. Nem que seja uma ideia de ascensão, não necessariamente ela gera. Esse é um problema também, né? Comprou uma certa ideia nas últimas décadas aí que era garantia. Entrar na universidade teria garantia para algumas coisas. A gente está sabendo que não, né? E um elemento que aparece muito claro nisso, para pensar isso, é o próprio discurso recente sobre a saúde mental na universidade. A gente tem indícios muito claros que no mundo inteiro, isso não é um problema brasileiro, no mundo inteiro aumentou o sofrimento mental na universidade. Só que isso não significa que não existia sofrimento mental na universidade. Tá? Esse debate na Europa, nos Estados Unidos, ele é mais antigo, né? Embora atualmente ele tenha se tornado mais disseminado. E a gente pode pensar que, ao não se declarar abertamente como uma forma de trabalho, a gente cria uma série de problemas. O primeiro deles é, se você não declara um ambiente que é de trabalho como de trabalho, você não vai olhar para as condições sociais de produção desse trabalho. Primeiro ponto é essas condições. Se você apaga essas condições, a universidade vira um reino para certas formas de ideologia. Né? O fato de apagar já é parte de uma ideologia. Né? Eu acabei de ler agora a nova biografia do Lima Barreto, e eu tive um site muito bom para pensar. Né? Eu tenho feito análise de biografias de escritores também, não acadêmicos, para pensar o sofrimento. Né? O Lima Barreto é um sujeito que teve um nível de sofrimento absurdo na vida literária. E o Lima Barreto ele retoma um conceito francês do final do século XIX, uma categoria psicológica, para falar de algo que eu tenho aplicado à vida acadêmica, que se chama bovarismo. Né? O bovarismo é uma categoria que foi formulada por um psicólogo francês no final do século XIX para dizer o seguinte: ele, obviamente, influenciado pelo Madame Bovary, do Flaubert, vai falar de um tipo de sofrimento social que é o desejo de viver a vida do outro e o ódio da própria vida. Né? Que é muito o desejo da classe média. Né? A Emma Bovary representa isso. Né? Uma mulher que quer viver como elite e tudo que ela faz para representar a elite não dá certo. E cada vez que ela tenta fazer algo que ela supostamente viveria, o prazer que ela acha que a elite viveria, as coisas dão mais errado, até o fim trágico dela. Eu diria que na universidade a gente vive um bovarismo extremizado. Principalmente porque a gente é colonizado. Se a gente é colonizado, a gente viveria um bovarismo extremizado. O que eu estou chamando de bovarismo extremizado? Todos nós vivemos um momento na vida acadêmica, no passado, mas ele não deixa de existir no presente, e isso se reflete na escrita, uma esperança, e a esperança da Emma, né? A esperança da Emma Bovary, que ao adotar determinadas marcas da distinção acadêmica, jeito de se vestir, de se falar, gostos, lugares que a gente frequenta, e etc, etc, etc.,
vai chegar um momento que eu vou escrever de maneira fluente e confortável, sem nenhum mal-estar acadêmico. Esse é o nosso desejo mais profundo. Esse dia vai chegar. Né? Aham. E a cada tentativa que a gente. Cada tentativa para se aproximar disso, mais nos afastam. Né? Uhum. E lembrando, Uhum. né? Flaubert escreveu Madame Bovary com um claro desdém, uma clara crítica e ataque ao romantismo. Uhum. E eu acho que a vida acadêmica sustenta. E aqui eu estou assumindo também, gente, que esses sentimentos que a gente tem, por exemplo, da espera do momento onde eu vou ser o acadêmico ou a acadêmica que eu sempre sonhei ser, isso Uhum. não está acontecendo nem de você por acaso. Esse sentimento, ele foi produzido. Ele não é natural. E ele foi produzido por uma organização social extremamente complexa, né? Porque a ciência e a religião, né, talvez sejam duas das instituições que menos declaram a sua estrutura sociológica de Uhum. funcionamento. Uhum. Né? A gente vira uma contradição. Nós mesmos da psicologia vivemos muito essa contradição. A gente é uma máquina poderosa de lançar a luz sobre a sociedade. Isso é uma universidade. A universidade é um projeto de conhecimento. A gente lança luz sobre tudo. Olha o Uhum. tanto de produzido agora sobre esse problema que a gente já está enfrentando. Uhum. Né? Uhum. Só que essa máquina poderosa de lançar a luz para fora não lança luz para dentro. Né? A universidade é um ambiente altamente desconhecido. Uhum. Principalmente o cotidiano dela, as relações informais cotidianas. Né? É, a gente tem muito desconhecimento de como isso acontece. Se a gente tem desconhecimento disso, né, a gente começa a sofrer vários problemas que estão acontecendo na sociedade, talvez de maneira mais extremizada. Vou dar exemplo de um aqui para pensar isso, que é um muito presente no sofrimento com a escrita. Nossa relação com o tempo. Né? Uhum. Na década do começo dos anos 2000, né, já tem uma série de autores discutindo a escrita acadêmica como um problema geopolítico, embora é interessante, porque essa literatura é uma literatura altamente dispersa, produzida geralmente por autores da periferia. Como, por exemplo, tem um livro muito importante escrito por um sujeito de Bangladesh, né, que se chama Geopolítica da Escrita Acadêmica, que depois ele muda para os Estados Unidos, hoje é professor nos Estados Unidos. E ele inclusive, vai falar isso. Esse tema só surge para quem está na periferia mesmo, né? Porque é onde o sofrimento é intenso. Uhum. O sofrimento ser intenso. Deixa eu dar um recuo aqui para não perder o argumento lá do bovarismo. Se a gente fica esperando um dia que a gente vai escrever de determinada forma, a gente fica esperando o quê? Que a gente vai escrever como quem? Qual que é a nossa esperança? Difícil de assumir. Que um dia a gente vai ser como os franceses ou como os americanos. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança bovarista. Se a gente fizer determinadas coisas, for para determinados lugares, publicar de determinadas formas, escrever de determinadas formas, ler determinados autores e autores, um dia a gente vai ser como o francês ou como o estadunidense. Só que tem um problema, né? O bovarismo, ele nada mais é do que uma ideologia de classe. Né? Uhum. Na verdade, ele é um cinturão de impedimento, um cinturão social que impede, de fato, a gente se aproximar da qualidade que esses sujeitos alcançam, de ele se aproximar da elite, ou de ser elite intelectual. Como isso acontece? Vou dar pequenos exemplos, tá, gente? Só esse tema dá uma aula. Só esse tema dá para a gente discutir bastante coisa. Mas vou dar um Uhum. exemplo. A gente sabe hoje que os autores e autoras mais citadas de todas as áreas do conhecimento, não só da humanas, eles não são reconhecidos só pela qualidade dos dados e das informações que eles coletaram e organizaram. O reconhecimento do trabalho deles está altamente conectado ao estilo literário deles. Tá. Tá? Uhum. Ponto 1. Ponto 2. Essa elite, né, que são os autores e autores que a gente cita muito, eles têm permissão para escrever de uma forma que a gente não se sente permitido. Como Por assim? exemplo, Hum. vou dar um exemplo. Tem uma autora, que é Ellen Sword, que é uma crítica literária, né, que estuda literatura comparada na ciência, e ela tem estudado estilos literários na ciência.
E ela faz um estudo gigantesco para analisar esse fenômeno que eu estou apontando aqui agora e Uhum. identificar. Uhum. Ela pega 100 artigos clássicos de várias áreas do conhecimento, Uhum. tá? Artigos que viraram clássicos na área. E ela vai analisar o estilo literário desses artigos. Algumas coisas que ela descobre, não vou descrever todas não, porque isso é dado de um livro dela, gigantesco. Claro, claro. Primeiro, esses autores e autoras eles não seguem à risca as regras das revistas nos quais eles publicaram. Ponto número um. Aham, Tá? aham. Eles têm alta permissão para romper regras que nós da periferia impomos radicalmente. E Certo. aqui está o elemento que a gente pode pensar que no Brasil a gente tem vivido como uma espécie de classe média da ciência. A gente fica fazendo um tanto de coisa para parecer com elite, só que a própria elite acadêmica não está fazendo aquilo. A gente está Uhum. reproduzindo aquilo que ela não é, que é o que a classe média faz. Né? O que a classe Uhum. média faz? Ela fica tentando comprar marcas da distinção para parecer com elite, só que ela nunca parece. Isso é um instrumento ideológico bem básico assim, nas relações sociais de classe. Isso acontece na escrita. Muito Tá? legal, né, Robson? Porque isso é colonialismo puro, né? Puro, puro, puro. E é um colonialismo que leva à nossa constante submissão e ao impedimento de a gente ter obras literárias mais profícuas, criativas, etc. Então, Nossa. assim, acima de tudo, o bloqueio da escrita não é, em primeira instância, um fenômeno psicológico. Ele é um fenômeno social. Num que sentido? Uhum. O efeito psicológico é um substrato. Então, assim, toda vez que a gente está sofrendo muito para escrever, o que está acontecendo com a gente é um mecanismo social de impedimento seu de sair de onde você Uhum. está para outro lugar. Né? Quando a gente Uhum. pega obras, por exemplo, como do Rancière, Uhum. essa noção, né, de que a escrita ela é muito poderosa, né, porque ela possibilita que seu corpo transite. Ela Uhum. possibilita mobilidade na estrutura social. Puxa, por causa da escrita aqui agora, eu estou falando com vocês aí, sabe, em outro estado, Uhum. de universidade, sabe? Toda a minha trajetória acadêmica é de uma pessoa que foi para a universidade por Uhum. acidente. Meu pai e minha mãe tiveram uma vida muito mais restrita que a minha por causa de leitura e escrita. Muito Sim. mais restrita mesmo. Né? Uhum. Então, nesse sentido, a escrita ela é um capital como o dinheiro. A gente pode fazer uma analogia da escrita como dinheiro. E se ela gera trânsito social, ela vai ser controlada. E a distribuição dela vai ser desigual. Tá? A Nossa. distribuição da escrita é desigual. Não adianta você ter sido alfabetizado. Né? O Raymond Williams tem ó, descobre algo quando ele analisa a história da escrita surpreendente, né? Que assim, ela é muito óbvio depois que você pensa, mas isso é o mais legal da ciência, né? A ciência olha para o óbvio e fala coisas para a gente que estava ali e a gente não estava vendo. E ele vai Sim. mostrar o Sim. seguinte: desde o final do século XVIII se instaurou, e não por acaso, né? Final do século XVIII, não por acaso também, é o começo do romantismo, tá? É Uhum. o começo na Europa do empreendimento que acontece em quase toda a Europa de alfabetização, né? A preocupação com a alfabetização na Europa é do final do século, meados do século XVIII. Uhum. Tá? Uhum. Meados do século XVIII, a Europa está começando a preocupar porque está começando ali um processo que vai ser revolução industrial, etc, etc, etc. Então você precisa alfabetizar a classe operária, aquilo que vai se Uhum. tornar. Só que a distribuição dessa escrita, não, então é a primeira vez que a escrita sai de domínio exclusivo da elite, de maneira Tá. principalmente política, né? Política de Estado. Então, justamente no momento onde os operários começam a ter acesso à escrita, se cria uma ideologia da escrita, que é o romantismo, que é a Ah. ideia, que depois vai ter o realismo também, é uma ideologia da escrita, né? Que perpassa muito nossa prática, que é a ideia de que, para você escrever de fato, genuinamente, você tem que ter determinadas características. Você tem que ter um tipo de sensibilidade muito especial. Né? Não é para todos, né? Para todos, né? Porque é isso, o operário está escrevendo, mas o operário ele está escrevendo de maneira mecânica, não Uhum. por acaso lapsos nos meus atendimentos de estudantes, né? Uhum. Está parecendo mecânica, né? Uhum. Mecânica tem duplo sentido, no mínimo.
do mecânico e do mecânico trabalhador. Tá? Uhum. Esse duplo sentido. Por mais que a gente não tenha consciência disso. Mas então se instaura ali o senso de que, tipo, e aqui vou entrar no tema do isolamento, né? Uma das principais características, o romantismo vai estipular algumas regras do que é escrever de verdade. Genuinamente. Regra número 1. Hum. Você não planeja a escrita. Ah, ela é uma coisa que incorpora em você e É, sai sim, normalmente, assim, não tem trabalho. sim. Ela é natural, Ah, ela é espontânea, uhum, ela é produto do acúmulo de intensos sofrimentos psicológicos. hum. Quarto, ela não pode ser revisada, ela não pode ter nenhuma recursividade, né? E aí você vai ser muito interessante, tem vários manifestos românticos defendendo isso, até Uhum. meados do século XIX, né? E outro elemento, você tem que se isolar para escrever, tá? O isolamento. Onde você já vê isso, né? Eu acabei de categorizar, né? Talvez o principal livro do romantismo, o livro que, que alavanca o movimento romântico é o Sofrimento do Jovem Goethe, do Goethe, Sim, né? sim, nossa, belíssimo. No começo do livro, né, o Goethe já fala, olha, a minha vida Uhum. está muito tranquila. Isso não vai, ela tá tão boa a minha vida, tão tranquila, que eu não vou, isso não vai gerar uma obra de arte. Eu não vou conseguir escrever bem assim, tá? Uhum. E aí isso vai aparecer no século XVIII inteiro, no século XIX. No século XIX, começo do século XIX, você pega outro livro importante do romantismo, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Né? O Uhum. Rilke está falando ali para um jovem, né, que trocou cartas com ele, dicas de como escrever. E ao longo do livro todo ele vai falar assim, olha, o chamado da escrita é natural. Se você for realmente um escritor, você tem que fazer o seguinte, se isole, espere o sofrimento se acumular, e se você ouvir o chamado para a escrita, você é um verdadeiro escritor. Se você não ouvir esse chamado, desista da escrita. Quando você fala isso, Robson, eu fico imaginando, fico pensando, né? Que sofrimento, então, que é para a gente, que é para quem está na pós-graduação, para quem Uhum. está na graduação, escrever, né? Porque, puxa, a gente não é Weber, né? A gente não é Goethe, né? Sim, A gente sim, é gente que sim, está na periferia, que está em sim, casa, que está cuidando de outras pessoas, inclusive nesse momento, sim, né? E mais que sim, isso, uma coisa que me preocupa muito, nós somos pessoas que habitamos um espaço extremamente difícil chamado aham, universidade, sim, que é um espaço caracterizado pela fogueira das vaidades. E sim, aí parece que a gente fica sem saída. sim. Pois é, para mim a saída de estudo ela é uma saída bem difícil. Eu Aham. sou Eu li em algum momento da minha vida, eu não lembro onde, eu tenho quase certeza que foi nessas salinhas de dentista que você está esperando ali para entrar. Eu li uma reportagem de alguma coisa e uma expressão, desde a minha adolescência, me faz muito sentido, que chama pessimismo eufórico. O pessimismo eufórico é, olha, eu acho que as coisas vão ser difíceis de mudar, Aham. eu acho que as coisas não estão caminhando para um lado bom, mas eu Uhum. tenho que fazer minha parte e ficar muito feliz quando as coisas minimamente andam, né? E Sim. sobre isso, né, a gente tem que pensar que, assim, eu diria que meu trabalho, no momento, é uma forma de lidar com isso, sabe? Porque eu tenho esse Uhum. incômodo desde o dia que eu coloquei o pé na universidade. Por que a gente não fala aqui de como as coisas são feitas, né? Uhum. Uhum. Falamos, Uhum. não falamos. A gente não fala de como a gente usa as mãos. Porque é isso, né? Todo mundo usa as mãos. Tem um Uhum. apagamento do corpo da universidade, né? Tem um apagamento do corpo, uma coisa que não é possível apagar. Ele existe no trabalho, ele existe. Isso de como as coisas são feitas foi o que se foi feito na modernidade com o trabalho do artesão, né? Uhum. A gente mudou o trabalho do artesão, né? Sendo que o artesão ele vivia para aprender a fazer, né? O artesão nunca está preocupado. A ideia de artesanato não está preocupado com o produto, ele está preocupado com o Sim. processo. A Uhum. universidade é um lugar que a gente só mostra o produto, e o produto aparece muito na Uhum. vaidade, na suposta Uhum. naturalidade, que é eu estar falando aqui agora para vocês de um tema como se supostamente tivesse brotado de mim, né? A Uhum. não declaração, né? Tem um historiador da ciência que
tem estudado história da ciência desde a década de 70, né, que chama Steven Shape, que tem pelo menos 3 grandes livros sobre a origem da ciência moderna como um projeto dentro do capitalismo, um projeto social, né, mais do que um projeto só científico e político. Ele vai dizer o seguinte: falar de um ethos científico, falar de algo que todos nós compartilharíamos na universidade é muito difícil. Porque a universidade tem tantos grupos científicos, tantas disciplinas, tantas subdisciplinas, tantos subgrupos, que cada grupo compartilharia características únicas. Só que ele vai ser bem audacioso assim, né? E vai dizer o seguinte: olha, tem uma moralidade na universidade que surge na origem da universidade moderna, e ela permeia ainda hoje a subjetividade de qualquer pessoa que está ali dentro da universidade, principalmente docentes e estudantes, porque a universidade não é só feita por essas pessoas, a gente tem que lembrar disso, e a gente esquece também, né? E talvez as pessoas que mais sofram ali, inclusive, sejam os funcionários técnicos administrativos e os terceirizados, né? Ele vai dizer o seguinte: o discurso do desinteresse nunca deixou de existir na universidade. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Ele vai fazer todo um rastreamento histórico, né, principalmente de arquivo, para mostrar que desde a fundação da primeira sociedade científica, que é a Royal Society de Londres, né, há um esforço contínuo de a gente não revelar ou de a gente invisibilizar o fato de que todos nós, inevitavelmente, somos controlados também ou determinados em alguma medida por reconhecimento social. Ele fala assim: a ciência esconde isso. Ele vai falar assim: olha, tem uma mudança no século XX. Né? Como a tecnologia ela meio que sobrepõe a ciência no século XX. Né? A tecnologia, no campo tecnológico, dentro da universidade, assumir que reconhecimento é uma coisa importante não é um problema. Né? E aparecer isso, né? Essas marcas do reconhecimento social aparecer não é um problema. Ele vai dizer: olha, nas outras áreas não. Vou dar um exemplo aqui para simplificar isso. Se eu virasse para vocês aqui agora e dissesse o seguinte: gente, olha só, eu adoro o que eu faço, minhas pesquisas, etc, tudo, mas um dos motivos pelo qual eu faço isso também é porque eu gosto de reconhecimento. Pergunta: isso diminuiria ou aumentaria a minha dignidade perante vocês? Eu já vou responder: automaticamente diminuiria. Sim. Tá? Só que é inevitável que o reconhecimento não afete minhas ações, minhas decisões dentro da universidade, como em qualquer outro trabalho. E aqui vem outro prejuízo de não declarar a universidade como trabalho. Sim. Porque quando você declara como trabalho, você tem que declarar o que gera o reconhecimento do trabalhador. Dinheiro, sucesso, exposição, etc, etc, etc. Né? Isso não significa rebaixar as pessoas. Mas aqui a gente se equivale a uma moral cristã, né? Sim. Aqui a gente se equivale a uma moral cristã. E não fazer isso é criar condições, por exemplo, para as pessoas poderem fazer o que elas fazem dentro da universidade sem serem questionadas. Principalmente no âmbito da vaidade. Né? Isso. Então, esse é um grande problema, né? Então, assim, o Sennett, né, é um sociólogo que eu tenho usado muito para substanciar meu trabalho. Ele tem uma série de 3 livros que ele vai discutir, principalmente, como a ideia de artesanato deveria ser recuperada para resolver problemas sociais, como relação com o tempo, com a vida manual. Né? O Sennett começa o livro dele o livro dele chama Artífices, defendendo a ideia de que, tipo, mesmo a habilidade mais abstrata de todas, como, por exemplo, a matemática, tem o seu início no movimento das mãos. E a universidade ensinou a gente que as coisas vêm daqui para aqui, e não daqui para cá. Isso é tão legal, né, Robson? Porque isso muda completamente a forma como a gente passa a entender o nosso processo de escrita. Porque nós acabamos, nessa lógica, entrando num jogo de produção, num jogo de entrar no jogo, né? Como se fosse uma menos-valia, né? Como se fosse algo que a gente desqualificasse o trabalho, que é
parece que a gente imagina a produção como algo só dos especiais, só dos Sim, iluminados. sim, E aí a gente se desqualifica, a gente não dá conta. sim, E assim, Robson, as pessoas estão aqui se manifestando e alguns dizendo o quanto a gente precisa ser mais solidário nesse espaço acadêmico, né? sim, A sim, gente é muito disputado, a sim. gente entra. Nossa, a gente só Eu falta pegar diria, uma espada. sim, eu diria que a gente precisaria além da solidariedade, a gente precisaria de cooperação, Isso. no sentido mais radical do tema, né? O último Uhum, livro do Stanley chama Juntos, né? Ele vai discutir como a ideia de cooperação tem sido, ela perdeu o sentido, principalmente ao longo da modernidade e principalmente século XX e XXI agora, né? uhum, uhum, Porque a cooperação, ela envolve algo que é muito difícil num ambiente onde você não declara como ele funciona. Porque a cooperação uhum, envolve necessariamente a uhum, minha parte abrir mão de algo que é importante para mim em função do trabalho conjunto. uhum, A cooperação envolve empatia. Eu tenho que pensar sobre como o outro está agindo. E não só simpatia. Porque uhum, simpatia, gente, ela não é muito suficiente para as coisas, né? A simpatia é, que legal como a outra pessoa é. A uhum, empatia uhum. é, eu não necessariamente concordo com o seu jeito, mas Sim, nós temos que trabalhar em prol de algo conjunto, que tenha valor certo. social e pró-social, né? Esse é um elemento muito problemático. E aí, quando a gente pensa, né, a estrutura da universidade, então, por exemplo, eu faço um trabalho muito autoetnográfico nisso. Então, assim, eu registro um diário meu de trabalho com esse tema desde a graduação. Né? Desde a graduação e ele é entranhado assim, no meu trabalho. E uma Uhum, coisa que eu observo, né, isso é muito duro de pensar, assim, é triste, que no campo da vida acadêmica, né, principalmente no campo das habilidades acadêmicas, todos nós tendemos a ser conservadores. Todos nós tendemos a ser, talvez, de extrema direita, não só de direita. Como isso fascistas aparece? até. Sim, como isso aparece? E aí tem uma entrevista, né? Eu faço uma entrevista com uma estudante de uma universidade do Rio, da UFRJ, né? E ela fala algo assim que sintetizou isso, né? Uhum, Ela fala, né? Ela tinha sofrido um assédio moral de um professor, com muito sofrimento com escrita, de uma condição social muito precária, e etc, etc. Ok. E ela conta a experiência dela de quando o problema se tornou grave. Foi quando ela foi uhum. numa manifestação durante o golpe, né, da Dilma, e na hora que ela chegou na manifestação, o líder da manifestação era o professor que tinha assediado ela. Nossa. Né? E aí ela falou assim, naquele momento, eu perdi um senso de política que eu estava defendendo. Uhum. Ela pensou, puxa, essa pessoa que está defendendo a democracia, ela falou para mim que eu deveria avaliar se eu devia estar na universidade, porque escrever era uma coisa que eu não ia aprender mais. Então ela Que usou uma triste. imagem naturalizante da escrita. Uhum, Tem uma autobiografia que eu analisei recentemente, que é do Stephen King. Né? O uhum, Stephen King é um ótimo caso para pensar a escrita também. Eu escolhi ele porque ele é um escritor de uhum, classe operária. uhum, Ele escreve um gênero literário. Ele é considerado alguém que tem um nível de escrita altíssimo no sentido literário, mas ele não tem esse uhum. reconhecimento como um grande literato. Né? A literatura de horror considerada uma literatura um tanto inferior dentro da Sim, literatura. sim. E ele fala de um episódio dele, né, que ele vivencia assim, entre as rejeições, a crítica que ele sofreu, que ele fala, olha, é muito triste pensar que as pessoas que vão para a luta, lutar contra todos os direitos, as desigualdades sociais, são as mesmas pessoas que vão dizer que a sua escrita deveria acontecer de maneira natural. Uhum, E uhum, na minha experiência nos últimos anos, assim, uma das coisas que eu acho que eu gosto muito do meu trabalho é que eu estou tendo a oportunidade de estar conhecendo pessoas fora da psicologia. Né? uhum. Na verdade, eu vou mais para departamentos da aula, seminários, cursos, mesa de banca de avaliação de mestrado, doutorado, fora da psicologia do que na psicologia. É E a mesmo? coisa que é. E o que mais me chama atenção é a
fora da humanas tem tido mais investimento hoje, e eu estou fazendo um levantamento disso, em termos de disciplina, projetos e etc. Fora da humanas hoje tem mais investimento no ensino da escrita, na pós e na graduação, do que na humanas. Uhum. E aqui a gente pode pensar por que isso acontece. Para humanas, na humanas é o lugar onde a escrita tem mais valor, talvez, dentro da sociedade inteira. Uhum. Um cientista humano ou uma cientista humana só vai se sobressair se a qualidade literária dele tiver um nível superior dos demais. Então, talvez esse valor da escrita seja maior entre nós do que entre eles. Uhum. E Logo, Robson, como pesa isso, né? Como uhum, pesa isso em vez de ser algo que nos sim, coloca para sim, ampliar? E veja, nós da Humanas, que temos a sim, pessoa, né? Que temos um olhar que é sim, sobre a subjetividade, sobre o que nos sim, diferencia, de repente estamos passando um rastelo, querendo tudo sim, igual. Que sim, triste isso. sim, sim. É muito triste. É muito triste porque emerge disso uma consciência de que a gente mantém nas nossas relações sociais, e a escrita é uma forma de relação social por excelência. A Uhum, escrita, uhum, não nas relações informais, a escrita precisa de uma instituição, a escrita precisa uhum, de gramática, etc. Precisa de uma política para ela existir. Né? uhum, Pensar que a gente, talvez no campo da escrita, mostre. E aqui a minha grande questão é: se a gente lida assim com a escrita, e parece que sim, em grande medida, uhum. mas parece que tem uma lógica isso, logo a gente está compactuando com formas de pensamento aos quais a gente é contrário socialmente. Pois é. Uhum. Logo, será que a escrita não pode mostrar para a gente que a gente pode estar corroborando muito daquilo que a gente critica em outros âmbitos também, na nossa vida pessoal e profissional? É. Esse é o ponto. Que eu acho que criticar a escrita para mim hoje é fazer a autocrítica que a esquerda não quer fazer. Uhum. Que Sabe? Então, interessante isso. a escrita propicia fazer uma autocrítica de algo que a gente não está querendo fazer. Né? Uhum. De alguma maneira, a esquerda compactua muito com o lado ideológico do romantismo. O romantismo, obviamente, não tem um lado só ideológico. O Claro. romantismo é um movimento Uhum. importantíssimo. Não por acaso Uhum. ele é abaixo da origem da psicanálise, de várias antropologia cultural, etc. Né? Mas Uhum. em alguma medida parece que tipo a gente corrobora assim, né? É um ideal muito perverso, muito cruel do ponto de vista democrático. Né? Uma incongruência, né? É, Nós é, estamos sendo muito incongruentes com essa observação que você sim, faz. E, sim. Robson, só lembrando, né? Só queria falar que as pessoas, nós estamos com muitas pessoas nos Tá ótimo. assistindo, né? Gente de muitos lugares nos ouvindo, de muitos cursos, de muitas formações, e algumas pessoas, inclusive, pedindo a referência dos livros que você citou. Ah, Então, se tá. você puder citar, e vou Tá. lembrar as pessoas, depois a gente vai ter mais uns 30 minutos no máximo para retomar. Então, quando terminar aqui, nós voltamos, porque as lives elas estouram com o tempo de 1 hora, mas a gente vai voltar. E assim, Robson, tem uma pergunta que não sei se vai dar para a gente falar agora ou falar depois, mas a pessoa trouxe algo que você compartilhou conosco e assim, né? Como é que a gente vai fazer para ter um pouco mais de liberdade nesse espaço que parece que está nos prendendo nesse olhar romântico, naturalizante e como se as coisas fossem fáceis demais? Sim, E aí? sim. Eu acho que assim, a, pensar soluções para esse problema eminentemente envolve coletividade. Não tem saída para lidar com a Legal. escrita que seja individual. Tá? Uhum. Inclusive, o próprio sofrimento com a escrita tem a ver com que a gente se isolar ou ter que lidar com a escrita de maneira altamente privatizada. Né? A escrita é uma prática privada. A gente só vê os produtos. Você não vê o seu professor quando ele escreveu o livro. Você só vê Sim, o produto. Né? sim, Esse já é um grande problema. Já mostra isso. Né? Cria um fetiche da mercadoria isso. sim. Né? A escrita é uma habilidade com alto nível de fetiche sobre ela. Né? É, uma questão para a gente pensar é: a gente tem que criar espaços compartilhados de escrita
Obviamente, Beleza. aqui eu não vou me aprofundar nisso, porque a gente poderia pensar modelos, como a gente vai fazer isso. Isso depende muito, né? Mas a gente, Uhum. primeira questão, tem que pensar, olha, sofrimento com escrita tem a ver com alguns princípios. Lidar com o sofrimento da escrita tem a ver com alguns princípios, que tem a ver com permissão ao erro. Permissão Uhum. ao erro na linguagem, gente, é uma das coisas mais importantes para a criação. Que Quando a legal. gente vai para a arte, quando a gente vai para a arte, fica evidente. A Uhum. artista, o que mais faz é esboço. Uhum. Músico, o que mais faz é ensaiar. Uhum. Uhum. Tá? A gente não tem espaço de ensaio dentro da universidade. Né? É uma opressão, assim, quando eu já fui submetido a isso, né? De submeter um rascunho e receber críticas desse rascunho como se ele fosse uma versão final de uma tese. Sim. Né? A gente tem que Sim. estar muito mais preocupado com como as pessoas formam conceitos, argumentos, e a gente tem que voltar para os rudimentos da escrita. Rudimento, eu Uhum. uso rudimento a partir disso daqui, ó. Isso aqui é um instrumento de percussão, né? Percussionistas estudam muito rudimento. Rudimento é estudar as bases mais simples do instrumento, de como toca o instrumento. E a, músicos de alta performance nunca deixam de estudar o básico. Uhum. A gente, olha como é que é perversa essa ideologia da escrita, que está desde o século XVIII nos acompanhando. A gente passou pela alfabetização e a gente sente que a gente já deveria escrever perfeitamente pelo fato de que a gente passou pela alfabetização. Uhum. Eu confesso para vocês, eu mostro aqui. Eu, vira e mexe, eu pego livros de português da minha oitava série, Sim. sétima. A gente deveria voltar aos rudimentos, porque tipo, o tempo, gente, conhecimento, aquela máxima que muitos pais falavam pra gente, né? Nossos pais, alguns pais falam para os filhos e mães, ô meu filho, estuda, né? Porque conhecimento é a única coisa que não vão poder tirar. Infelizmente, eles estavam errados, né? Uhum. Conhecimento é linguagem. Uhum. Linguagem está submetida à passagem do tempo e a traumas. Sim. Conhecimento é uma coisa frágil. Eu atendo Uhum. pessoas que tocam com escrita há mais de 10 anos. Conheço gente que escrevia muito bem e essa habilidade foi, em grande medida, fraturada. Então, para Uhum. recuperar ela, você não vai voltar jogando os 90 minutos. Você tem que voltar a Sim. fazer fisioterapia. Você tem que Sim. voltar a fazer pouco, você tem que ser permitido a Uhum. treinar. Não tem espaço de treino na universidade. Na universidade você não pode falar algumas palavras. Treino, repetição, praticar, fazer. Uhum. E é muito Uhum. interessante, né? Porque essas quatro palavras estão muito ligadas ao ensino técnico, que Sim. muitos de nós rebaixamos socialmente. Sim. Como se pessoas que tivessem trabalho técnico não pensassem, né? Sim. Eu tenho Que uma erro, né? hipótese, eu tenho uma hipótese que, tipo, se o Lula um dia tivesse mostrado um mínimo interesse de ser intelectual, a esquerda não teria aceitado ele. Tá? O Lula foi aceito em grande medida porque ele manteve a face do operário cordial para a gente. A Sim. gente encheu ele da nossa consciência. Né? O Uhum. operário, quando aparece entre nós, a gente repudia ele. Né? E eu Uhum. falo isso de origem operária. Eu fui operário mais de 10 anos antes de entrar na universidade. E a coisa que eu mais fui punido porque a minha preocupação quando eu estava na universidade, oh, beleza, mas como é que faz isso daí? E aí eu era punido por fazer essa pergunta. Né? É a pergunta do operário. O operário quer saber como é que faz. Como é que faz? Né? Esse é um ponto enfim, para a gente discutir. Talvez, Johnny, talvez seja interessante agora na segunda parte eu ficar por conta mesmo de responder as perguntas, né? Tá. Tá. Robson, deixa eu só ver uma coisa. Ó, nesse momento, a gente vai encerrar essa live, a gente vai abrir o outro tempo, né? Porque ela vai cair daqui a pouco, para a gente poder continuar. E eu queria lembrar o seguinte, né? As pessoas já estão manifestando para quem é da Universidade Federal do Paraná, não esqueça que a gente tem o CAPA, que Ah, é um verdade, centro de verdade, verdade. apoio à produção da Olha, universidade, né? uma Que ótima. esse é um dos nossos diferenciais, talvez, aqui na É único, UFPR, Capa. né? No Brasil, o Capa é única, né? O trabalho do Ron é muito legal. Eu acho que assim, é uma equipe. É surpreendente, eu conheci aí, verdade, né? Legal. E o pessoal falou de literatura, deixa eu fazer uma propaganda. Meu primeiro livro vai ser lançado daqui no máximo um mês, talvez Ah, que menos. legal. Ah, Tá? E é um livro voltado para a questão prática da escrita. Tá até aqui, ó. Eu tô sofrendo, sofri a noite toda lendo Miolo, que é um dos maiores sofrimentos que tem é ler a última ah, versão do livro, né? Você quer sim. mudar tudo, mas Aham. isso é legal.
E aí, quem quiser anotar aí, tá? Chama Bloqueio da Escrita Acadêmica, dois Tá, pontos, caminhos para escrever com conforto e sentido. Tá? Vai sair tá. pela editora Artesã aqui de Belo Horizonte. Tá? Ótimo. Robson, eu vou precisar mudar aqui. Eu encerro essa para a gente já retomar a Pode, próxima, ok? beleza. Tá, joia. Moçada, fiquem conosco. Até daqui a pouquinho.